E aí, galera, professor Fábio Mangueira na área. Lembrando que estamos em tempo de pandemia, use máscara, álcool em gel e evite aglomerações. E graças a Deus já está passando e logo estaremos juntos nos abraçando. Então vamos para a aula de hoje, né? Que é esse esporte aqui maravilhoso, né? Boxe, né? Onde tem, depois eu vou falar sobre esses dois caras que estão aí atrás de mim, né? Mike Tyson e Evander Holyfield, né? Educação física, tema da aula, boxe. Vamos para a aula. Primeiro, para a gente falar do que é boxe, a gente precisa entender o que é luta, né? E luta são disputas entre oponentes que devem vencer seu adversário com técnicas e estratégias de desequilíbrio, imobilização ou exclusão de um determinado espaço, utilizando combinações de ações e ataque ou defesa. Isso é o conceito de luta, né? Luta, na realidade, ela preza para que você tenha três coisas. Primeiro, você imobilizar seu adversário, ou você desequilibrar seu adversário, ou excluir de um espaço. Professor, não entendi bem. Como desequilíbrio? Por exemplo, o boxe é um esporte onde, na luta, ele utiliza o desequilíbrio, né? Através do soco, você vai deixar a pessoa desnorteada ou desequilibrada até ela cair no chão. Imobilização, né? O jiu-jitsu, o judô utiliza muito dessa prática, né? E a exclusão? O sumô é uma das lutas que a pontuação é através da exclusão de uma área. Então, é bem isso. E como é que a gente faz isso? Através de ataques coordenados com estratégia ou se defendendo, né? Então, isso são lutas. Só que uma das grandes problemas que a gente vê no dia a dia, quando falamos de lutas, é esse aqui. Lutas versus brigas. E qual a diferença de um para o outro, professor? As lutas, elas têm regras, ela tem respeito ao adversário. As brigas, não. As brigas são formas de lutas, né, sem regras e sem respeito ao adversário. Como assim, professor? Vou colocar duas imagens aqui. A primeira imagem, você vê uma briga, onde quatro pessoas cercam um só, armado com um porrete, né, que invade. Qual é o desrespeito aí? De um lado, está desrespeitando porque são quatro contra uma pessoa só. Ao mesmo tempo, o que está com uma pessoa só, que está com um porrete, né, ele está armado, ele está usando uma arma, né, que é o porrete, contra quatro pessoas que estão desarmadas. Então, não existe respeito, não existe regra aí. E agora, você, ao mesmo lado, vocês vão ver duas pessoas fazendo uma luta chamada Keipo, né, japonesa. Você vê que a vestimenta é totalmente diferente da imagem 1. Você vê que os dois estão com o porrete diferente da imagem 1, que só um está com o porrete. E você vê também que é um contra o outro. Além do mais, lá no fundo, você vê o quê? Um árbitro. Isso é, por que existe o árbitro? Porque ele está analisando aquela luta e determinando as regras, se estão cumprindo as regras ou não. Aqui você não vê ninguém, né? Então, essa é a grande diferença, né? Briga, né? Não tem regras, não tem respeito pelo adversário. Lutas tem regras e respeito pelo adversário. Vamos lá. Então, vamos para a nossa luta de hoje, né? A que a gente se propôs a estudar, né? História do boxe. Primeiro, o boxe nasceu no Egito por volta de 3.000 anos antes de Cristo, né? E
eram utilizadas por algumas pessoas que amarravam couro nas mãos e saíam trocando socos, né? Então, mas o boxe, ele começa a ser praticado assim, com a visão de esporte, só na Grécia Antiga. Ô, professor, se ele nasceu no Egito, como é que ele chegou na Grécia? Lembre-se que no mundo, né, antigo, uma civilização dominava a outra. Logo, a Grécia dominou o Egito. E quando um povo domina o outro povo, ele também leva todas as formas culturais, esportivas, de análise de guerra, tudo que aquele povo já construiu, ele possui para ele também. Então, a Grécia Antiga foi o primeiro local onde o boxe se torna, vamos dizer assim, esporte. Lá também no período antes de Cristo, né? O boxe evoluiu em 688 antes de Cristo, ele tornou-se uma modalidade olímpica. Professor, e a Olimpíada já existia lá? Sim, existia a Olimpíada antiga, que era feita, né, em homenagem à deusa Olímpia, né, na Grécia Antiga, e o que a gente conhece hoje, né, que vai ter nesse mês, né, o mês de julho, a Olimpíada de Tóquio, que é o que a gente chama de Olimpíada Moderna, que só começou em 1896, né? Através de um francês chamado Barão de Pierre de Coubertin, que quis colocar o esporte em alta de novo, né? E outro local que se treinava boxe também era na Roma Antiga, mas aí acontecia, né, como forma de espetáculos, né? E eram em anfiteatros e os lutadores lutavam até a morte, né? Para a diversão do público, né? Geralmente esses lutadores eram escravos, né? Então, passando um pouco a história do boxe, e aí vocês estão vendo a imagem, né, de um vaso antigo, né, do Egito, né, onde mostra, né, o desenvolvimento do boxe. Nesse caso aí, eu tenho para mim que sejam boxeadores e esse vaso tenha surgido, né, através de escavações na cidade de Esparta, na Grécia. Por quê, professor? Porque a Esparta e os espartanos tinham um culto ao corpo, além de fazerem todas as suas atividades nus, né? Então, uma das características de Esparta, né? Federações de boxe, né? 608, vamos fazer uma cronologia, né? Em 688 a.C., ela torna-se olímpico, né? Olímpico, o boxe se torna olímpico. Em 1904, ele retorna às Olimpíadas, já, como eu disse, né? Em 1896, né? Surgiu as Olimpíadas da Era Moderna. Em 1904, o boxe se torna esporte olímpico na era moderna também. Em 1920 foi criada a Federação Internacional de Boxe Amador. Em 1964, a Associação Internacional de Boxe Amadores. Em 1988, criada a Confederação Brasileira de Boxe. Professor, em 1920, Federação Internacional de Boxe Amador. Em 1964, a Associação Internacional de Boxe Amador. Como é isso, professor? É simples. O boxe, ele tem mais ou menos, parece que 3 associações que regem o boxe, cada um com uma forma de pontuação diferente. E muitos atletas,
né? Quando se torna um profissional, ele quer a união dos cinturões das três associações, mostrando assim que ele seria imbatível, né, naquele determinado peso, né? E aí atrás estão duas pessoas que conseguiram a união desses três cinturões, né? Tanto Mike Tyson quanto o Evander Holyfield conseguiu isso, né? Em 1988 foi criada a Confederação Brasileira de Boxe e em 2012 as mulheres começam a praticar o boxe, principalmente em Olimpíadas, né? O objetivo da luta de boxe, lembre-se, como eu disse no começo, o boxe é um esporte de luta que preza pelo desequilíbrio, né? Então, dois atletas trocam socos no ringue, é proibido acertar as partes de baixo, essa é uma das regras. Vence quem fizer o maior número de pontos ou nocautear o oponente. O que é nocautear o oponente? Deixar o oponente sem ter condições de revidar os socos, né? Em outras palavras, deixar ele desmaiado por 10 segundos, né? Um lutador deve aproveitar a extensão de seu braço procurando manter o adversário em seu raio de ação. Veja que aqui está bem claro, né? O Mike Tyson aqui, que é esse rapaz aqui que eu estou passando o cursor aqui, ele está com o braço totalmente esticado para acertar o Evander Holyfield e, ao mesmo tempo, ele mantém uma distância para que Evander Holyfield também não acerte ele direto, né? Os atletas se movem o tempo todo. Se ele se move o tempo todo, o condicionamento físico dele tem que ser alto, né, para aguentar os rounds, né? A hora para sair do alcance do adversário era para atacá-lo, né? É por isso que ele se move também. Então, o condicionamento físico deve ser muito alto para que ele possa aguentar a quantidade de rounds que tem uma luta. O queixo é o ponto mais visado pelos lutadores. Se você tomar um murro no queixo, um soco no queixo, né? Você provavelmente vai ficar desequilibrado. E a partir de 2016, os atletas profissionais puderam começar a lutar na Olimpíada. Só que detalhe, quase nenhum lutador olímpico é profissional. O boxe, ele sai do amador para a Olimpíada, os amadores participam da Olimpíada, e aqueles que se destacam na Olimpíada, eles se profissionalizam, mas eles não voltam mais para a Olimpíada. Eles começam a ganhar dinheiro, se profissionalizar como lutadores e ficam como lutadores profissionais o resto da vida, e quase nenhum participam das Olimpíadas mais, né? A área de combate é um quadrado, né? Onde vai ter 7 metros e 80 centímetros por 7 metros e 80 centímetros, só que a área de luta é esse quadrado aqui dentro, né? De 6 metros por 10 centímetros. A altura do chão do tablado é de 1 metro. A corda do topo fica a 1,30 m, essa corda do topo aqui, né? E a distância entre as cordas é de 30 centímetros. Para quê? Para que você não leve o soco e saia do ringue, né? E o nome dessa área de combate é ringue, né? Então, vamos lá. Equipamentos para a prática. As luvas, né? Todos os atletas devem usar o mesmo modelo de luvas. O peso é de 284 gramas e o feminino é obrigatório usar capacete. Uma das características do boxe é que em qualquer luta que você for ver amadora de boxe, um vai estar vestido de vermelho, o outro de azul. Se fosse no judô, um estaria de azul e o outro de branco. Então, não importa qual país. Por exemplo, não é como no futebol, que, por exemplo, o Brasil entra de amarelo
e, vamos dizer, a Espanha entra de vermelho. Não, lá todos os países, um é azul, o outro é vermelho. Não tem as cores do país no uniforme. O máximo que você vai conseguir é o emblema da confederação ou do país que ele faz parte, né? E agora a gente vai entrar no ponto que eu queria falar, né? Então, turma, grandes nomes do boxe. Eu peguei nomes dos boxe, né? Profissional. E aqui eu trouxe o nome dos dois que eu vi lutar, né? Que os três que eu vi lutar, três não, quatro que eu vi lutar, um eu não consegui ver lutar, né? E eu trouxe aqueles que assim, mais se destacaram na minha visão de luta, né? Embora, antes desses dois que eu vou falar agora, o Mike Tyson e o Evander Holyfield, né? Houve também um grande lutador de boxe chamado Muhammad Ali, que foi um fenômeno na época dos pesos pesados, né? No boxe, o peso pesado é a categoria que dá mais, vamos dizer assim, mais audiência, mais rentabilidade. E aí estão os dois nomes que eu vi lutar no peso pesado eram rivais, né? Que é o Mike Tyson, um homem, né, vindo dos guetos dos Estados Unidos, né? Teve vários problemas, né? Inclusive foi acusado de estupro, passou 6 anos na cadeia nos Estados Unidos, né? E é um fenômeno, um dos maiores lutadores de boxe do mundo, um cara que tem uma explosão e uma agressividade enorme. E aqui está seu grande rival na época, né? Evander Holyfield, né? Que também era um fenômeno em luta de boxe, né? Inclusive, quando se enfrentaram, né, quem ganhou foi o Evander Holyfield, porque Mike Tyson foi desclassificado por ter arrancado a orelha de Holyfield a mordidas, né? Ele perdeu a cabeça e mordeu a orelha de Holyfield e tirou a orelha de Holyfield aos dentes, né? É um dos grandes casos da história, né, do boxe, né? Coloquei um mexicano aqui chamado Júlio César Chaves. Esse Júlio César Chaves Júnior, né, faltou o Júnior aí, ele era um mexicano, não era do peso pesado, mas eu coloquei a ele porque ele tem a maior série invicta do mundo, né? Ele só perdeu uma luta, né? Já está aposentado também, era um mexicano, um lutador, se eu não me engano, era peso galo, né? E falei também sobre um brasileiro, né? Éder Joffre, grande pugilista, vamos dizer, um cara que iniciou o boxe no Brasil. Muitos se destacaram, né? E se espelharam nele, um pioneiro do boxe brasileiro, Éder Joffre. E aqui o nosso campeão mundial de boxe por uma daquelas, né, associações que eu falei, o nosso Adilson Maguila, sergipano de Maruim, né, um grande lutador também. Ele não lutou, não chegou a lutar nem com o Mike Tyson, nem com o Evander Holyfield, mas ele lutou em Las Vegas, defendendo o título com Foreman, né? Lutou com Foreman e perdeu do Foreman. Aí você vai perguntar, professor, aqui você falou sobre o boxe profissional. E onde é que está o boxe olímpico? Me diga um grande nome do Brasil, né, do boxe olímpico. E aí eu vou trazer, né, esse senhor aqui, né?
que é o Esquiva Falcão, né? Medalhista olímpico de boxe, né? Terceiro lugar na Olimpíada do Rio de Janeiro, Esquiva Falcão. Então, essa foi nossa aula de hoje. Bons estudos, abraços do professor Fábio e até a próxima. Abração, galera!